Boa noite para todo mundo que tá entrando. Hoje tá friozinho, A minha convidada acabou de entrar, eu tava aqui chamando. Hoje tá friozinho, quer dizer, pro Rio, né, pra Carioca tá muito frio. E para a minha convidada está muito mais. Boa noite, olha ela aí. Tá Eu tô em congelada? São Paulo, então está bem friozinho. Se pro carioca aqui tá muito frio, tá praticamente nevando, eu imagino pra paulista, paulistana de coração, como que não tá, né? Bom, eu já digo que eu sou mais paulista que carioca, né? Só o sotaque que me entrega, né? Não é paulista, né? Eu sou paulista. Aí, É aquela paulista, na era da fake, é a paulista fake, né? aquela paulista que bota ketchup na pizza para terror dos paulistas, E né? aí, olha, já entregou que você é carioca. Já entrego, né? Boa noite, Valéria. Boa noite, Rosilene, Vini. Boa noite. Manda aviãozinho para todo mundo que eu vou apresentar minha convidada de hoje. Como a gente já iniciou, carioca de certidão, paulista de coração. Ela trocou o agito do samba pela prática da meditação Rachua. Falei certo? Falou. Dona de uma beleza indescritível, ela aceitou o convite da live do Bonfim e hoje é a grande convidada dessa quinta-feira fria e chuvosa. Senhoras e senhores, hoje a minha, a sua, a nossa psicoterapeuta Tatiana Pagum. Seja bem-vinda! Obrigada. Nossa, essa alegria esquenta qualquer coração, hein? Maravilhosa. Agora me diga, quantas pessoas te chamam de Pagung? Deve ser várias, né? Você sabe que Tatiana muita Pagung ou Pagum? Explica pra gente. Pagung, né? Pagung. Pagung, isso. Não, e quando eu estava mais no meio artístico, principalmente no mundo do samba, era conhecida como a Pagung, a Pagung. Mas hoje a minha prima, a Juliana Pagung, que é cantora, né, e veio cantando o samba há muitos anos na Mocidade, continua aí no mundo do samba cantando, ela virou a Pagung. Então eu Ah! voltei a ser a Tatiana, né, a Tati. Maravilha! Bem, você já começou falando de samba, óbvio que a gente teria que falar de samba também. Muita galera que acompanha a live do Bonfim ama a questão dos convidados ligados ao carnaval, ao mundo do samba, que não são poucos, são muitos. E a nossa Tatiana também teve uma passagem bem interessante por uma das baterias mais queridas do Rio de Janeiro, que é a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela reinou à frente dos ritmistas por bastante tempo. Fala um pouquinho pra gente como era esse agito do samba. O Agita do Samba era a minha vida naquela época, né? Eu comecei no carnaval em 99. Sim. Comecei na tradição, né? Desfilando em carro alegórico e era gostoso porque era um carnaval tranquilo, assim, não tinha aquela responsabilidade toda. Eu ia lá, meu pai me Sim. levava para o ensaio, me buscava. Mas aí em 2003 foi meu primeiro ano desfilando ali como musa. Aí você começa a tomar um gostinho de querer, nossa, estar cada vez mais envolvida, né? Então eu fui me Sim. envolvendo aos poucos. E eu sempre tive a Mocidade como a minha escola de coração. Mas eu fui conhecendo todas as outras escolas, né? Desfilando em outras escolas. Fiz amizade pelo mundo do samba inteiro, que eu guardo no coração até hoje, né? Então eu frequentava todas as escolas, mas quando eu comecei a frequentar a Mocidade, aí virou meu xodózinho, né? E claro, eu tenho outras no coração, como a Inocentes de Belfor Roxo, que eu também fiquei 4 anos à frente da bateria deles, até Sim. simultaneamente com a Mocidade um tempo, mas quando eu consegui, né, vir pela primeira vez em 2007 à frente da bateria da Mocidade, aí foi um sonho realizado, né? Cheguei ali Exatamente. naquele local tão almejado, porque era minha escola, é a minha escola de coração. Bacana, bacana. E você, esse tempo todo que você não só ficou à frente da bateria da Mocidade, da Inocentes, como musa, foram um período de quanto tempo de samba, propriamente dito?
Você tem Eu noção? fiquei como rainha, você diz? Como rainha, isso, reinando. Foi quanto tempo? 4 anos. Da Quatro. mocidade foi 2007, 2008, 2009, meu último ano em 2010. E foi Nossa. engraçado você falar da meditação, que na verdade eu comecei a meditar também em 2007. Então eu comecei, meu primeiro ano de rainha de bateria foi meu primeiro ano já praticando meditação racha. Eu já pratico há quase 13 anos. Então, o que me Gente, ajudou a ficar no carnaval foi todo o equilíbrio que eu comecei a aprender com a meditação. A meditação me agora eu ajudou quero muito. saber como que essa mulher consegue o equilíbrio do agito do samba e da prática da meditação. Explica pra gente que eu preciso dessa receita. Isso é muito legal, né? Porque a maioria associa, talvez, a meditação a alguma religião, alguma. Ah, eu vou meditar, eu tenho que parar de fazer isso, parar aquilo, e não. Né? Existem, sim, religiões que Sim. têm suas técnicas, né? Suas práticas de meditação, mas a meditação Racha, que é a meditação que eu aprendi, e há 7 anos eu já ensino, já estou ensinando outras pessoas, ela não tem vínculo, né, com nenhuma religião, nenhum dogma. Então, você aprende sobre o seu cérebro e aprende a usá-lo a seu favor. Então, você vai lá aprender o funcionamento, equilibrar os hemisférios, você vai aprender a dormir melhor, vai aprender a equilibrar a sua energia, vai aprender a lidar com as suas emoções, vai aprender a descansar a mente, escutar lá a sua intuição. Então, por exemplo, eu acordava cedo, fazia academia, saía, voltava, fazia muitas coisas. Chegava no final do dia, tinha que sair de casa meia-noite para ir sambar até 6 da manhã. Aí eu fazia minha meditação de descanso mental, que parece que você dormiu uma noite inteira, então você repõe em 20 minutinhos ali todo aquele descanso mental, um descanso físico, e fazia uma meditação de energia e tinha energia até 6 horas da manhã. E aí eu te pergunto, e quando você chegava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu falo isso porque por uma questão própria. Eu, quando saio do teatro, eu saio em êxtase. Adrenalina, eu saio. Então, até eu chegar em casa, aí vem o banho, depois do banho vem as redes sociais, e aí começa a falar com um, falar com um. Quando eu vejo é 1, 2, 3 da manhã e eu ainda tô pilhado. Como que você conseguia depois equilibrar tudo isso e ter uma noite de sono tranquila? Conta pra gente. Bom, 10 anos atrás não tinha essa coisa do celular, rede social no celular, né? Tinha que Sim, ser sim, no é verdade. computador, então isso já ajudava bastante. Mas à medida que você vai fazendo exercícios e meditações diariamente, com essa prática mais diária, você vai mantendo de verdade esse equilíbrio entre os hemisférios do cérebro. Então, é igual o botão liga e desliga. Então, eu conseguia desligar rápido e descansar e relaxar e começar no dia seguinte mais um dia novo, Eu né? Então, imagino, porque para todo artista é muito complicado, né? Porque a gente, querendo ou não, é uma troca de energia muito forte. Você, enquanto artista do samba, você o tempo todo era ovacionada e muita gente queria chegar perto para fazer foto, para poder pedir um autógrafo, um vídeo para a mãe, enfim. E aí a gente passa aquele tempo todo ali, aquela troca de energia. Então, quando você chega em casa, você ainda está muito pilhado, essa é a palavra certa. E você conseguir equilibrar tudo isso, olha, deve ser uma tarefa. E é você porque você vai entendendo, né? Então, quando eu já ia em Hum, equilíbrio, no meu dia a dia eu praticava, então você vai realmente aprendendo a lidar com a sua energia, com as suas emoções. Eu realmente falo, se eu não tivesse a meditação na minha vida, desde 2007, que foi meu primeiro ano de rainha de bateria do grupo especial, eu sim. realmente não sei se eu teria conseguido os 4 anos ali. E depois o meu último ano no Carnaval, em 2011, que já foi na comissão de frente da Vila Isabel. Mas aí eu não gostei de comissão de frente, não. Aí parei de desfilar. Falar em comissão de frente, nosso querido coreógrafo Léo Torres acabou de entrar, o Ah, responsável Léo, por essa live. Léo, beijo, beijo, querido. Léo. Léo querido, na época do teatro, né? Dos teatros aí da vida. Léo, beijo. Beijo, queridão. Bem, e vamos lá. E hoje você ensina a galera a meditar.
Explica pra gente um pouco dessa prática. Eu não sei se eu falei certo, é Rashwa. Rashwa. E como que você descobriu? Como que você conheceu? Foi lá em 2007, mas quando que você teve o primeiro contato? Quem te apresentou? Fala pra gente. Então, eu em 2007, né, falamos aqui sobre a mocidade, sobre todo esse caminho que eu fui fazendo de chegar nesse máximo que era, nossa, ser rainha de bateria do grupo especial. Sim. Então, foi um ano que eu tinha conquistado tudo que eu almejava há anos, né? Tipo, eu era mais bonita, mais famosa, né? E a gente tem uma ideia de que para ser feliz eu tenho que ter tudo isso, ser tudo isso. Mas aí meu pai foi fazer uma cirurgia, entrou em coma. E aí eu, como a minha base de felicidade até então era toda no externo, eu fiquei sem chão e comecei a pesquisar tudo que eu podia para ajudar o meu pai. Porque eu, no meu ego enorme, inflado, eu não precisava de ajuda. Quem precisava de ajuda era ele. Então, meu amor por ele me fez buscar milhões de coisas na internet. Aí descobri a meditação, tentei fazer sozinha e realmente, né, não é uma coisa que você consiga aprender sozinho hoje, mais do que nunca, né, ensinando, né, explico bem isso. E cheguei no Rashwa pelo Google. Só que eu comecei a fazer o curso e comecei a ver o quanto aquilo era importante para mim. E eu terminei o curso num dia, meu pai faleceu no outro. E aí foi onde realmente eu fui nessa busca interior profunda, nesse autoconhecimento profundo, para primeiro curar toda essa dor que eu estava sentindo, todo esse apego, toda essa perda, todo esse luto. E nessa busca interior, nessa jornada interior para me curar, eu fui me conhecendo cada vez mais. E aí eu não quis parar nunca mais de fazer esse caminho de autoconhecimento, porque o Instituto Rashwa, ele não é só psicoterapia, ele não é só curso de meditação, ele não é só um guia vocacional, ele é um conjunto técnico exclusivo de muitas ferramentas, né, muitas técnicas, principalmente a base que é a meditação, para que você possa se aprofundar em você. Então, ele te oferece esse caminho de autoconhecimento. E quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu fui ficando apaixonada. E fui fazendo o primeiro curso, segundo curso, terceiro curso. Já não tinha mais o que fazer dentro do Rashwa. Eu comecei a fazer os cursos de formação, instrutora e psicoterapeuta. E aí, quando eu vi, só faltava estágio. Eu falei, eu também quero fazer estágio. Quero, né? Como é que é isso? E ali, Diogo, ali caiu a ficha de que, caramba, como não fazer mais isso? Eu quero fazer só isso. Ou Então, seja, 6 anos foi um depois, casamento perfeito, né? 6 anos depois de tanto estudar e fazer estágio, foi quando eu comecei a trabalhar com método. E hoje eu sou assim, a pessoa mais feliz do mundo, porque eu fui me descobrindo essa professora nata, já deu para perceber que eu gosto de falar, gosto de explicar. Adoro entrevistar pessoas que gostam de falar bastante, porque a entrevista rende. Um beijo pro Rafael Floriano, que acabou de entrar. Beijão. E vamos lá. Tem Rashwa em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil, que eu acabei de ver que entrou uma galera da Argentina. Tá? Ah, sim, Rashwa Argentina, que é ministrada lá pela mestra Heloísa Aragão. Beijo, mestra. Ela também é brasileira, mas ela já mora há bastante tempo na Argentina, então ela abriu lá um Instituto Rashwa da Argentina. A sede fica aí no Rio de Janeiro, né, onde eu estudei e aprendi com os mestres, né, criadores do método. Tá lá o mestre Sérgio, mestra Lúcia, né? Então a equipe maior está no Rio, tem Cabo Frio. E eu, quando vim morar aqui em São Paulo, abri uma unidade, um espaço Rashwa aqui em São Paulo também, que por enquanto, por conta aí da quarentena, estou fechada ao espaço físico há 5 meses. Dá uma saudade, né? Imagino. Mas como o nosso trabalho sempre teve em paralelo online também, então nós trabalhamos online. Eu acredito que desde 2010 ou 11, antes mesmo de eu me formar, né, em terapeuta, instrutora, então não foi difícil migrar. Só a parte do trabalho corporal
que eu aqui em São Paulo não faço, mas em algumas unidades tem esse trabalho de massagem energética que não está, né, acontecendo, mas a parte toda do teórica dos cursos, da terapia, guia vocacional, taroterapia, normal online. Bacana. E vou te falar, você deve estar trabalhando muito, porque está todo mundo surtando nessa quarentena que não tem fim. Então você deve estar trabalhando de 7 da manhã até meia-noite. Porque eu já surtei no meio dessa quarentena umas 10 vezes. Já voltei, já fui, já voltei. E todo mundo que eu converso, tá todo mundo meio que desesperado, né? É gente que briga de um lado, briga com a própria pessoa. Enfim, tá uma loucura. Fala como está sendo esse atendimento online, o quanto a busca, como está sendo de pessoas. Você tem recebido novos clientes a cada dia? Fala pra gente. Sim, tem muita gente nova chegando. Tem muita gente que não fica ainda confortável com online, mas tem muitos que já estão se rendendo ao online. E é muito interessante isso que você falou, porque nós aprendemos através dos relacionamentos, mas a vida no dia a dia, né, antes da quarentena, tínhamos essa falsa sensação de que tínhamos o controle. Ah, se eu não quero ver a pessoa, eu me afasto. Ou se eu quero tal coisa, eu vou a tal lugar. Mas nós nunca tivemos o controle de nada, absolutamente nada. Aí a quarentena veio, colocou todo mundo ali junto, dentro de casa, né? Colocou todo mundo ali naquele mesmo ambiente para nos mostrar o que é. Aprendemos através dos relacionamentos, mas a grande diferença é se você tem ali ferramentas de meditação, autoconhecimento para lidar com essas emoções que vêm à tona ou não. E a maioria das pessoas não tem essas ferramentas. Então, só temos como fazer esse caminho do autoconhecimento de duas formas. De duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. E a maioria vai aí pela dor, mas de uma certa forma tá todo mundo aprendendo. Então, não é que a quarentena fez com que todo mundo surtasse. Na verdade, as pessoas já não estavam muito boas. Muito bem, porque ninguém tem o poder de fazer ninguém sentir nada. Aquela emoçãozinha tá lá, só que ela fica escondida, você tenta controlar e se afasta daquela pessoa. Mas a quarentena, ela tá fazendo com que isso tudo venha à tona. Então, é uma ótima oportunidade para quê? Para você curar aquilo dentro de você. Mas como é que eu vou curar aquilo se eu não entendo aquilo? Por isso que realmente é importante procurar um profissional. Ah, eu quero começar pela psicoterapia, eu quero começar fazendo meditação. A pessoa precisa de alguma ferramenta para lidar com as emoções, senão vai lidando... Exatamente, batendo com a carinha na parede de toda hora. E vamos lá. Qual é o maior público que te busca? Que busca um profissional de meditação? Homens, mulheres, crianças, adultos? Fala pra gente. Olha, é geral, né? Eu tenho crianças, tenho adolescentes, tenho jovens, inclusive eu dou aula em escola, né? Aqui em São Paulo, no Colégio Vértice, retornei ontem com o 3º bimestre pelo Zoom, online. E com adolescente, assim, flui até mais online, porque ele fica naquele ambiente dele, no quarto. Eles gostam mais, né? Aula. É bastante bacana. Mas eu tenho adultos, né? Homens, mulheres, empresas. Mas, assim, se você me... eu acho que é geral. Se eu falar que é mais mulher, mais homem, depende. Depende. Eu acho que tá todo mundo buscando, na verdade. Entendi. E me tira uma outra dúvida. É mais comum um homem buscar um psicólogo ou psicoterapeuta homem e uma mulher buscar uma terapeuta mulher? Existe essa questão de identidade de gênero ou não? Não existe? Sinceramente, eu não saberia te responder. Por que eu te falo essa isso? pergunta? Porque como eu atendo homens e mulheres, crianças, jovens, então... Nunca ninguém trouxe essa questão para mim. Talvez uma mulher se sinta mais à vontade, mas eu tenho, por exemplo, mulheres que têm psiquiatra, homem, que já passou por psicólogo, homem. Eu acho que vai muito da indicação
Sim. que alguém já foi, alguém já conheceu, né? Tem aquela indicação, tem aquela avaliação. Então, se a pessoa cria uma confiança, eu acho que independe se Uhum. é homem ou mulher. Entendi. E aí me fala uma outra coisinha que eu fico curioso para saber. O atendimento, acredito eu, seja diferenciado quando você vai atender uma criança ou quando você vai atender um idoso. Existe alguma técnica sua específica de meditação quando entra aquela criança que ninguém segura, que o pai já chega para você e fala assim, Tatiana, eu estou desesperado, ele quebra tudo dentro de casa, ele não mantém... Como que você aborda uma criança dessa? Essa pergunta é de um professor, tá? Eu sou Porque eu quero saber como que a gente consegue controlar uma criança daquela que a gente não consegue nem oferecendo um doce, oferecendo nada. Bom, travou aqui? Não, acho que Não, voltou, tá né? normal, Deu uma tá travada. normal. Não, isso é muito curioso, porque geralmente um trabalho com criança, o trabalho também acontece junto com os pais. Sim. Porque a criança, a base dela, principalmente dependendo da idade da criança, ela está toda nessas figuras de autoridade. Então, se eu não conhecer esses pais também para entender, né, eu não consigo só ajudar a criança, porque imagina você, por exemplo, aqui, essa base são os pais. A criança está apoiada aqui. Se esses pais estão inseguros, ansiosos, estressados, por mais que eu faça um trabalho maravilhoso de meditação com essa criança, como é que ela vai se sentir? Ela vai continuar se sentindo insegura. Então, sim, dependendo dali do que eu converso com aqueles pais, eu vou vendo a melhor forma de estar integrando aquela família. Mas com criança pequena, você precisa ser muito mais rápido e é uma coisa de você prender o foco da criança, trabalhar com técnicas ali muito mais a nível de respiração. Sim. As meditações são mais rapidinhas, são mais lúdicas, então tem historinha, passa o filminho. Então você vai, tem massinha na sala, tem o desenho. Então eu vou buscando qual é a melhor forma daquela criança de se expressar, porque a gente está falando aí de exercitar o nosso hemisfério direito, que é o nosso lado da percepção, é o que a meditação faz. Então, com a criança, a gente vai trabalhar esse universo de uma forma mais ampla, muito mais criativa. Então, dentro desse universo da percepção. Então, por isso que eu sou super fã, né, do meu antigo trabalho e do seu trabalho, que é incentivar uma criança a fazer um teatro, a estar fazendo arte, aprendendo música, porque ela vai estimular bastante esse hemisfério direito, e criança tem energia, gente. Então, se aquela criança chega agitada, o que ela está precisando é gastar energia. E agora, na quarentena, as crianças não gastam mais como gastavam antes. Olha, eu tenho uma prima, ela tá com o filhinho dela, né? Meu primo de segundo grau, o Henrique, ele fez 2 anos agora. E ela falou assim, Diogo, eu já não aguento mais ele trancado dentro de casa, quebrando a casa inteira. Ela sempre me liga falando. Inclusive, a Kate Drummond, ela trabalha com música terapia. Ela está aqui na live. É uma amiga querida, então com certeza ela está se identificando com tudo que você falou. A questão da arte dentro da criação desse bebê, dessa criança. Bacana demais. Agora, vamos lá. Não é só meditar. Existem outras coisas, pelo que eu estava lendo, me corrija se eu estiver errado, que ajuda também na questão da qualidade de vida. Entra aí alimentação, atividade física, né? Isso tudo. Explica pra gente esse combo de como você manter uma vida equilibrada. Música, arte, meditação, alimentação saudável. Ai, meu Deus, é muita coisa. Na verdade, o que importa dentro desse caminho é você se conhecer profundamente e você conseguir fazer tudo aquilo que tem a ver com você, né? Então, não tem um formato único, porque somos todos seres diferentes e únicos. Então, o que é bom para mim não vai ser bom para você, que não vai ser bom para qualquer uma das pessoas que estão assistindo. Mas olhando para o ser humano de uma forma holística, né, integrando tudo, nós não temos só a camada física. Então, sim, dentro da camada física, o que é importante é você se alimentar dentro daquilo que você gosta, daquilo que faz bem para você. Que não é necessariamente, eu não posso comer carne, eu não posso comer gordura.
Se você gosta e não te faz mal, por que não? O que não pode é ser uma escolha que não seja consciente, no sentido de eu não vou comer isso, mas lá dentro de você, você não está concordando. Aí você até pode equilibrar sua camada física, mas como é que vai andar o seu emocional e seu energético se você está fazendo um sacrifício tremendo para manter aquela salada? É exatamente o que acontece comigo. Então não tem uma fórmula, né? Temos a camada física, bacana, se exercitar, comer coisas boas, mas se você não tem o entendimento de como manter o seu equilíbrio energético, que é totalmente mental ali, né? E emocional, porque pensamento positivo não funciona em cima de sentimento negativo. Não adianta você mantrar o dia inteiro, tô bem, vou conseguir isso, se você não está sentindo isso de verdade. Não adianta comer a comida mais saudável do mundo se você está triste, está mal, está magoado. Então, é você se conhecer, porque, por exemplo, eu ontem estava correndo. Qual foi meu almoço? Um hambúrguer. Por que não? Ah, Tatiana, você come hambúrguer todo dia? Não, porque meu corpo, depois de tantos anos fazendo dieta, fazendo tudo aquilo, se eu comer hambúrguer todo dia, eu vou ficar muito mal, vou ficar... Então, não. Mas eu não me privo de fazer as coisas que eu tenho vontade, porque eu me conheço e eu respeito o que eu quero naquele momento. Então, na verdade, é um combo, né? Da sua camada física, a sua camada energética, a sua camada emocional, a sua camada mental. Se tudo isso está equilibrado, você consegue escutar sem ruídos a sua intuição, que é o que eu quero, o que eu gosto. E isso inclui muitas vezes o quê? Se posicionar, dizer não quando tem que dizer não. Então, ser um meditante não é ser esse ser, né? Quase vaquinha de presépio, que fala... A gente acha que aquela pessoa totalmente zen, totalmente good vibes. Por isso que tem essa tipo, como assim você aprendeu a meditar em 2007, no primeiro ano de rainha de bateria? Porque a meditação, ela vai justamente mostrar a verdade desse seu ser, de quem você é. E você vai cada vez manifestar mais quem você é. E eu, durante todos os anos em que eu estive ali no carnaval, eu era eu, de vontade, de coração. Só que chegou uma hora que tudo que eu estava aprendendo, que eu queria ensinar, aquilo era muito mais fascinante do que esse outro. Então eu fui atravessando uma ponte para fazer outras coisas na minha vida que eram tão gostosas quanto aquilo que um dia também foi. Então isso é o barato da vida, que é você experimentar e uma hora, eu quero mudar. E poder mudar e não tem nenhum problema em relação a isso. Maravilhosa. Para você que está chegando agora, essa é a nossa psicoterapeuta Tatiana Pagung. Olha, guarda esse nome e siga aí no Instagram. Tatiana, vamos lá. Quantas pessoas por mês procuram você para fazer a prática da meditação e desabafa que brigou com namorada, com namorado, que está mal? Isso deve ser praticamente diária, essa reclamação, ainda mais em plena quarentena. Explica pra gente como você fala, minha filha, vamos meditar, eu sei, eu quero te ajudar. Mostra essa receita pra galera que tá entrando. Bom, na verdade não é uma receita, né? Como eu falei, cada ser humano é único. Então a gente vai... dentro do trabalho do Instituto Racho, a psicoterapia é uma psicoterapia de autoconhecimento. Então, nós trabalhamos com técnicas de meditação na terapia também. Então, através daquela conversa, a gente vai identificando aonde está aquele nó, naquela energia, naquela emoção. E eu vou estar sempre conduzindo o paciente, a paciente, a se observar e a pessoa vai entendendo dentro dela onde está o nó. Então, o objetivo da terapia no Racho é que a pessoa se torne a sua própria terapeuta. Porque ninguém é melhor do que você para saber o que é melhor para você. Então, a minha função dentro do Instituto é te ensinar esse caminho. É te dar as ferramentas que você precisa para você se gerenciar emocionalmente. Se conhecer tão profundamente que você vai lidando com as suas emoções e você vai se gerenciando, né? Então, por isso que cada um é um. Então, cada um vou por aqui, por ali. Então, por exemplo, um caso, né, de que os namorados estão aí separados na quarentena. Aí tem muita frustração. Vai frustração para lá, frustração para cá. Você precisa entender, peraí,
frustração, é muito amplo, mas de onde vem isso, né? Então, é um trabalho interno, não é o problema do outro. É como eu lido com aquela forma do outro. Então, sempre vai ser um trabalho muito pessoal e muito único, porque somos únicos. Então, não tem como muito eu passar aqui uma fórmula única, mas a fórmula que eu poderia dizer é: trilhem um caminho de autoconhecimento profundo, procurem profissionais que estejam comprometidos com esse seu caminho, com esse seu livre-arbítrio de poder exercer o seu poder pessoal de escolha, que o momento máximo do nosso poder é quando a gente faz uma escolha. Então, profissionais que te orientem justamente a reconhecer isso, quem eu sou, o que eu gosto de verdade, que uma vez que você aprende a lidar com as suas dificuldades, reconhece os seus potenciais e as suas qualidades, aí você manifesta o máximo do seu ser, do seu eu. Aí você é feliz. Ah, eu quero chegar lá. Eu quero chegar a esse equilíbrio. Então, pronto, já convido você e todos os seus seguidores, quem quiser assistir uma aula experimental gratuita, sem compromisso, pode me mandar mensagem. A gente faz uma aula experimental individual de 1 hora, 1 hora e meia, para que eu possa explicar com detalhes o que é meditação, como é que é o processo e sentir um pouquinho como é que é. Então, sintam-se bem-vindos para mandar mensagem, marcar essa aula experimental, essa consulta experimental, porque a pessoa precisa compartilhar, trocar, conversar, que muitas vezes o amigo é super importante na vida da gente, para a gente poder desabafar, né, contar o que está acontecendo, mas o que o amigo não vai ter muitas vezes é aquele olhar distanciado, sem se envolver com a emoção do amigo, para observar e ajudar de forma mais pontual, porque o amigo normalmente ele toma as dores do amigo. Sim, compra briga, né? Se ele for um amigo ariano, como eu, quer partir para cima, aí já muda tudo, né? Aí já viu. Aí não dá certo. Maravilhosa. Então, você que está nos acompanhando, você ganhou uma aula experimental. Manda um direct para a nossa Tatiana Pagung, que ela vai estar te respondendo e falando melhor a respeito de dias, horários e tudo mais. Obrigado, Tatiana. E vamos lá falar de um outro assunto, que eu fiquei pesquisando na internet e hoje a gente encontra várias musiquinhas de como você meditar com barulho de chuva, né? Isso realmente ajuda, funciona? É botar todo um ambiente preparado? Explica um pouquinho pra gente. Não é que seja necessário, né? Mas ajuda bastante, principalmente no início, né? Quando a pessoa ela quer começar uma prática de respiração ou meditação, que são duas coisas bem diferentes, eu gosto de explicar também, né? Explica então pra gente, explica. Porque às vezes a pessoa chega e fala: nossa, eu já pratico meditação, mas ela para e respira com o aplicativo, né? São ferramentas diferentes que se complementam. A respiração, ela é muito usada porque ela trabalha profundamente o seu foco de atenção. Por quê? Porque a hora que você coloca a sua atenção em uma respiração mais consciente, o nosso sistema respiratório está diretamente ligado ao nosso estado emocional. Então, a gente já vai desacelerando ali a frequência dos pensamentos, é um foco de atenção prazeroso e vai criando aquele equilíbrio entre os hemisférios. É como criar uma ponte entre os hemisférios e você atravessa, sai desse lado racional, lógico, cheio de crítica, cheio de achismo, cheio de julgamento e atravessa a ponte para a percepção, para a intuição, para a criatividade. E lá, no hemisfério direito, aí sim acontece a meditação. Então, a musiquinha, ela te ajuda a dar aquela acalmada, aquela desacelerada. Aí você pode botar ali um exercício de respiração. Então, o que você fizer para querer acalmar, aplacar as suas emoções a nível de respiração, de musiquinha, de ambiente, super recomendo, vai ajudar. Só que eu preciso também explicar que a respiração, ela trabalha como um efeito novalgina. Sabe quando você tem febre? Vamos comparar a emoção com febre. Você tem febre. Aí você até pode falar: eu vou tomar aqui um remédio para febre, não precisa ir no médico, não. Vai baixar ali a febre, você vai transpirar e vai: nossa, eu tô bem.
Mas vai passar o efeito, né, da Novalgina, vai voltar a febre. Né? Por quê? Porque naquele momento que você desacelera a frequência cerebral e você apaga o incêndio, aí sim é a hora de você continuar indo um pouco mais profundo para investigar onde é que está a infecção. Então, as meditações narradas, guiadas, elas entram com esse objetivo de ir lá profundamente identificar onde está o nó. E o método Rashwa tem técnicas exclusivas de meditação que vão te guiando nessa autoobservação bem profunda, né? Porque meditar não é parar de pensar. É você justamente observar aquele pensamento, aquele sentimento lá que está bem inconsciente, bem escondidinho, Sim. que é a tal infecção, é onde está o nó, que está causando aquele estresse físico e mental, aquela aceleração, aquela ansiedade. Então, se você está numa agitação, o primeiro passo é parar e respirar, sim. Mas só ficar na respiração não vai mudar, não vai curar muito, porque você precisa entender o que está causando aquela aceleração. Tem algo por trás, né? Você precisa descobrir, né? É muito boa a explicação, viu? Agora você que está chegando aí, está acompanhando a nossa querida psicoterapeuta Tatiana Pagung, que está explicando a diferença de respiração para meditação. Cuidado com a Novalgina que você está ingerindo e não está descobrindo a causa, viu? Manda a sua pergunta para a Tatiana, que a gente vai abrir agora o espaço para a galera que está nos acompanhando para perguntar e tirar sua dúvida. Aproveita que é consulta online, é consulta gratuita hoje, tá? Aproveita a nossa profissional para tirar suas dúvidas. Beijo, Daniel Assunção, que acabou de chegar. Lion, beijo. E vamos lá. Tatiana, todos nós estamos enfrentando vários sentimentos, né? Tem dia que a gente acorda muito bem, tem dia que a gente acorda muito mal, devido a tudo isso que está acontecendo. E aí, algumas coisas que ficam perdidas no decorrer da nossa vida, eu acho que deve ajudar a desencadear algumas doenças, que são as doenças que a gente cria na nossa cabeça. E são várias, né? Hoje nós temos aí pessoal que infelizmente sofre com depressão, com ansiedade, com toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E aí, eu buscando na internet, me corrija se eu estiver errado, tem muita coisa ligada. A depressão é muito mais ao passado, a ansiedade ao medo do futuro, né? E aí entra a questão de perdão, a questão de mágoa, de raiva, problemas não bem resolvidos durante o percurso da vida. Como se livrar de tudo isso ou como amenizar isso com a prática da meditação? Então, como eu estava explicando, né? Na hora que você pratica uma técnica ali de respiração e meditação, você está justamente trabalhando esse primeiro estágio que é aplacar essas emoções. Então, à medida que você vai meditando, vai ali equilibrando os hemisférios, essas emoções, né, digamos, esse incêndio vai diminuindo, mas ele vai trabalhar essa primeira camada dessa emoção que está fervilhando, mas você não vai justamente trabalhar o que está lhe causando. Então, o método Rashwa tem meditações exclusivas e junto também com acompanhamento de psicoterapia, de cursos de autoconhecimento mais profundo para justamente você, após esse trabalho de equilibrar os hemisférios e identificar o que é que causa aquilo. Então, já tive pacientes com síndrome do pânico, síndrome de burnout, toque. Então, o primeiro momento, sim, é você começar a equilibrar o seu cérebro. Por quê? Porque quando a gente nasce lá, a gente é criança, né? A gente não tem esse conhecimento todo formado. A gente vai crescendo e absorvendo informações das nossas figuras de autoridade, desse meio, e vai criando todos aquelas crenças, aqueles conceitos, aqueles preconceitos que vão ficando formatadinhos dentro do nosso cérebro, né? Então, quando a gente está diante de algum evento no agora, de algum estímulo, a gente vai buscar referência, né? De lá na infância, como eu aprendi a lidar com aquele emocional, como eu aprendi a lidar? Convivendo com aquelas figuras de autoridade, né? Então, aquelas figuras de autoridade que estavam ali, aquele meio, a escola, foi a forma como eu absorvi, como eu lido com aquilo. Então, nós temos lá muito mais informação que inconsciente. Então, por exemplo, o caso, né, de uma aluna que chegou com medo de avião. Aí eu tenho medo de avião.
Racionalmente, ela até fazia a pesquisa. Não, porque é mais fácil você morrer de um acidente de carro do que acidente de avião, não sei o quê. Tá, mas e como é que você se sente? Ah, eu fico transpirando, com dor de estômago, coração acelerado. Então, uma coisa é o que você entende racionalmente, outra coisa é que está lá, escondidinho no seu inconsciente. Então, são dois trabalhos. Um primeiro trabalho é, sim, técnicas de respiração e de meditação a nível de descanso mental e físico vão ajudar na depressão, na ansiedade, no toque. Sim, porque você vai desacelerar e você vai equilibrar os hemisférios, já vai ajudar bastante. Mas precisa continuar um trabalho mais profundo, como eu estava explicando, para identificar. Então, se complementa, né? Então, por isso que dentro do Instituto a gente trabalha o tempo inteiro com técnicas de respiração e meditação, mesmo dentro da psicoterapia, dos Sim. cursos de autoconhecimento, porque precisa manter esse entendimento profundo através ali de você acessar o seu hemisfério direito, que é o seu lado da percepção e da intuição. Bacana. E você já trabalhou, atendeu com pessoas que conseguiram superar algum medo do tipo, temos aí o medo de elevador, né? Tem pessoas que têm pânico, não entram em elevador por nada. Eu conheço pessoas que nunca voaram, né? Nunca andaram de avião porque tem pânico também, tem medo, ou altura, ou fundo do mar, enfim. Já conseguiu ver alguém que conseguiu passar por esse medo, atravessar? Sim, eu tenho um caso que eu até publiquei no meu Instagram da minha aluna, paciente linda, Cris. Ela chegou faz um ano e pouco com crise do pânico, já não saía de casa, depois já não saía acompanhada e hoje se descobriu aí uma excelente profissional. Não sei se ela está acompanhando. Atendo a filha dela de 9 anos, depois também dei curso para o marido dela, agora eu estou dando curso para o primo dela. Meu Deus, a família inteira. Porque quando uma pessoa, né, faz e vê toda essa transformação daquela Lógico. pessoa, aquilo contagia a família inteira, porque a família inteira ela também acaba sendo afetada quando tem um que não está bem. Né? Então, sim, né, ela foi, mas ela foi bem dedicada, ela praticava, então ela fez curso de meditação, ela fez psicoterapia, depois ela fez um guia de aptidão vocacional, que eu também faço, então ela começou a descobrir as aptidões dela, as qualidades dela, para ela começar a ter sentido do que fazer, do que fazia bem para ela, porque se você também não manifesta quem você é, você não descobre essa felicidade e você volta para aquele padrão de antes, né? Mas é um caminho, tá? Para que as pessoas não entendam que tem um remedinho, algo mágico, que da noite para o dia eu vou curar aquilo que já está no físico, que já virou uma doença, já virou uma patologia. Então, ela também tem acompanhamento com o psiquiatra dela. Então, tem pessoas que não só a respiração e a meditação resolve. Aí entram outros profissionais. Ah, se tem algo que já está mais no físico, entra uma fisioterapeuta, entra um psiquiatra, entra... Então, os trabalhos, eles se complementam. Se a pessoa ficar só no remédio, também não vai adiantar, porque ela precisa entender, mas só entender e a cabecinha está muito acelerada e não tem espaço para aprender, tá? Então precisa também de um período de medicamento. Então, todos os profissionais aí vão trabalhando junto. Então, a pessoa tem aqui um remédio, tem aqui uma meditação, tem uma terapia. No final, ela vai conseguindo se curar. Exatamente, ou seja, ela vai de todos os lados sendo acolhida, sendo trabalhada, e o principal, né, Tatiana, é você ter paciência e persistir, porque não é, como você bem disse, não é algo de imediato, é uma busca incessante, é uma busca diária para poder você se concentrar, você manter o equilíbrio e atingir aí o objetivo principal, que seria o equilíbrio, né? Como vocês gostam de falar, né? Eu acho que é o termo mais correto, né? Porque o que é o equilíbrio? É quando você pensa, sente e age na mesma direção. Se minha cabeça me diz, vou dar um exemplo mais leve, puxa, aquele é o homem dos meus sonhos. Sim. Mas lá no seu sentir, você tem um arquivo inconsciente de carência, de que todo homem é cafajeste, ou de que o universo, ele não lê o que você está pensando, é o que você está vibrando. Aí você atrai aquele cafajeste. Aí chega para mim,
Mas eu tenho dedo podre. Não, peraí, vamos alinhar o pensamento com esse sentimento e com as atitudes também. Então, quando você vai trilhando esse caminho de autoconhecimento, vai equilibrando para vibrar tudo numa única direção de uma forma mais consciente, né? Atenção, mulherada, a dica que ela deu como exemplo. Olha aí, mulherada, fiquem atentas, hein? Agora me fala, você também faz muita palestra, demonstração em empresas e escolas, como diriam os paulistas, escolas, porque os cariocas, escolas, né? Não é nem é né? Me fala, como que é o seu trabalho em empresa e depois o seu trabalho em escola? Qual é o público dentro da escola que você que mais procura? São os adolescentes, as crianças? Explica pra gente. Então, esse trabalho em escolas, temos também terapeuta no Rio que trabalha, eu aqui em São Paulo. Ela pega já mais crianças, mais o fundamental. E eu aqui em São Paulo eu trabalho mais com jovens, mais com ensino médio. Show. Então, a minha faixa etária dentro da escola é 15, 16, 17, 18. Então, tem um formato mais para primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Que eu vou trabalhar, que é completamente diferente de um trabalho com criança, que é completamente diferente de um trabalho com adulto. E também tem os jovens, né, ali do terceirão, né, que estão para prestar um vestibular. Então tem todo um trabalho... Ansiosos com o Enem. De recuperar essa autoconfiança, essa autoestima e também alinhar um pouco do que eu quero escolher naquele vestibular, né? Então tem um trabalho de autoconhecimento junto com a meditação para trabalhar toda essa pressão, né? Imagina agora, que se antes já tinha pressão, imagina tendo que se adaptar num formato online, muitas vezes não ter esse espaço em casa. Ou às né? vezes, no caso de uma galera mais humilde, né? Que é uma classe bem grande no nosso país, que não tem nem acesso à internet. Não tem acesso. Ou não tem acesso a um aparelho qualificado, um aparelho bom para poder estudar, né? Exatamente. Essa outra profissional que está no Rio, ela trabalha com a escola do município, do estado. Então, realmente, ela está tendo essa... não está conseguindo levar todo esse trabalho para esses alunos justamente por conta dessa dificuldade. Sim. Eu aqui em São Paulo trabalho com um colégio particular, mas realmente esses adolescentes, essas crianças que não têm. Mas a gente vai fazendo dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que dá, e vamos fazendo o nosso melhor, né? É verdade. E para empresas, o público vai variar bastante, né? Os formatos, às vezes a empresa quer uma palestra, uma coisa mais rápida, às vezes quer uma vivência, né? Já fui contratada pela Caixa, já fui dentro de uma agência da Caixa Econômica fazer uma vivência para os funcionários, né? Naquela semana de saúde e bem-estar. Então, você tem os workshops, você tem os cursos, então vai depender... do que aquela empresa quer oferecer ali para os funcionários, né? E agora a gente está numa época que estão buscando bastante, né? Para poder manter ali aquele estresse sob controle, porque esse profissional hoje ele não tem mais o espaço dele só para trabalho, é um espaço que divide, ele tem que ser o profissional, ele tem que ser o pai professor, ele tem que ser o marido que, querendo ou não, a esposa passa, a mesma coisa é a mulher. Tem que ser psicólogo, tem que ser bombeiro e apagar incêndio. Então, tem realmente uma potencialização nesse estresse que o próprio trabalho muitas vezes já traz, mas como tem todos esses fatores que não se pode controlar, né? É verdade. E para deixar uma dica aí para quem está assistindo, tudo que você tenta controlar, esquece, não vai conseguir, você só vai se frustrar e vai ficar com raiva. Então, né, a quarentena está mostrando isso para gente. Não temos o controle de absolutamente nada. Mas como é que eu posso fluir na vida, então, sem controlar? Meditando, porque você equilibra os hemisférios, aí você vai acessar mais o seu hemisfério direito, então você vai conseguir equilibrar passado, presente e futuro dentro da sua cabecinha, aí você vai ter mais jogo de cintura, mais flexibilidade, vai lidar melhor com os imprevistos e improvisar mais. Então, eu vou sempre indicar a meditação, porque uma coisa é você receber um imprevisto com a mente acelerada. Aí você, em vez de agir, você vai reagir.
Outra coisa é lidar com os imprevistos com a mente mais tranquila. É igual um condicionamento físico, né? Se a pessoa sobe o lance de escada sem um condicionamento cardíaco, né? Ela Nossa, vai... A frequência cardíaca, se você for olhar, vai no teto. sim. Mas uma É igual pessoa que aquele nosso pratica... amigo fumante, né? Fumante também Isso, sofre muito, né? uma pessoa que já pratica atividade regularmente, ela vai fazer uma coisa física mais, Sim. vai aumentar, mas vai voltar rapidinho. Assim é o nosso cérebro. Se temos exercícios e meditações que a gente pratique sempre, por mais que você seja assaltado pela emoção, você vai, mas volta. Você não fica lá. Então, tem a mente sedentária e a mente que é treinada aí, ó. Também é a mesma coisa. Então, vale para o corpo físico e vale para a saúde mental e emocional também. Maravilhosa. Essa é a nossa psicoterapeuta dando aula gratuita para você que está chegando agora. E vamos lá, eu acredito que todo ser humano precisa aprender e precisa meditar. Mas principalmente a galera que vive nas grandes cidades. Eu imagino que você enfrenta isso. São Paulo, trânsito, poluição, ruas cheias. Eu não estou falando de quarentena, estou falando de vida normal. Vamos supor que voltou tudo ao normal. Ruas cheias, objetivo de vida, o tempo todo, a pessoa que é mãe, que é filho, enfim. Aqui no Rio também não fica muito para trás, né? Quem é carioca sabe do que eu estou falando. Então, a galera que vive nas grandes cidades, eu acho que é o público principal, ou talvez o público que mais necessita, né, Tatiana, de meditação. Isso, eu adorei a sua pergunta, porque o nosso método ele é todo voltado para o nosso modo de vida ocidental, de cidade grande, né? E exatamente isso, ser um meditante não é você ficar recluso no alto da montanha, né? Não é tipo meditação lá, vida aqui, não. A ideia é que justamente a meditação seja aquele momento que você faz aquela atividade física para aguentar a maratona, não é? Então, é um treino para que depois, durante a vida e durante o dia a dia, você consiga manter aquele equilíbrio. Agora, aquele equilíbrio significa que nunca mais na vida eu vou sentir nada? Olha, sinto muito, mas isso não existe. Essa pessoa não existe. Eu medito há quase 13 anos e eu sou como todo mundo. Eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas frustrações, eu tenho todas as minhas questões emocionais, porque eu sou um ser humano e todo mundo. Então, essa ideia de perfeição, de iluminação, de equilíbrio, né? Não é bem assim, mas qual é a diferença fundamental? É que eu pratico sempre, né? E já pratico há muitos anos, então eu não fico refém daquela emoção. Então, a hora que eu sinto que tem alguma coisa, opa, eu vou parar, vou me observar, vou usar aquela técnica de meditação para me equilibrar e principalmente não é só o efeito Novalgina, é ir lá com aquela técnica específica e entender o que foi que aconteceu que me tirou. E aí eu entendo e volto para o meu equilíbrio. Então precisa sim, principalmente no dia a dia estressante, você ter técnicas para poder lidar com tudo isso. Pelo contrário, somos muito mais guerreiros, né? Porque filho estudando em casa, trânsito, Home office. home office. Se você não tem aquele momento para aquele autocuidado, para você se entender e se equilibrar, aí realmente não dá. E não precisa de tirar férias para ter esse descanso. Você pode tirar férias dentro de você. É só você aprender a ir para esse lugarzinho dentro de você que está lá. Você não precisa ir longe, porque se também você tirar férias, vou contar um segredo aqui. O problema vai junto, porque ele não sai de dentro da sua cabeça. É verdade. E isso é pura verdade. Essa questão de que eu vou para tal lugar para poder esquecer os problemas, chega lá, você vê qualquer coisa e lembra do problema. Muito bom. Bem, lembrando para você que está chegando agora que meditação não tem absolutamente nada a ver com religião, não é, Tatiana? É uma prática que não está ligada à questão religiosa. Fala para a gente rapidinho para a galera que chegou agora. Então, tem técnicas, né, tem religiões que usam práticas de meditação e algumas religiões, algumas filosofias ficaram muito famosas. Então, assim, é uma confusão na hora que a pessoa quer buscar uma meditação, aí de repente ela
encontra uma meditação que tenha vínculo com alguma religião, aí fica meio desconfiada, puxa, mas eu vou ter que deixar a minha religião para poder fazer meditação? Não, né? Se fosse o caso, eu nem daria meditação, aula de meditação em escola, em empresa. Então, você pode procurar métodos que não tenham vínculo, né, com nenhuma religião, nenhum dogma, nenhuma crença, aí uma seita, nada. Então, o método, inclusive, que eu trabalho, ele Sim. não tem nenhum vínculo. É um método todo calcado aí na ciência, eu ensino sobre frequência cerebral, ensino sobre os hemisférios do cérebro, vou falar sobre os ciclos do sono, vamos falar aí de física quântica, vai entender esse emocional. Então, na verdade, a meditação ela é fundamental para qualquer pessoa. E principalmente quando é um método que trabalha visando esse autoconhecimento, que é lógico que eu vou falar mais aqui, tá? Do método que eu trabalho dentro do Instituto, porque o Instituto ele visa você aumentar essa percepção através da meditação. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai desenvolvendo o quê? Consciência. E essa é a única forma de você se curar. Porque se você não toma consciência daquilo que te faz mal, você não muda. Você vai ficar dependente do terapeuta, você vai ficar dependente de algo externo. E sempre que você estiver ainda dependente de algo externo, você não recuperou o seu poder pessoal, você não se curou. Né? Então, a meditação é a melhor ferramenta aí para que você possa trilhar esse caminho de autoconhecimento profundo, para se observar sem influência lá daquele racional que a gente já falou aqui, dentro daquelas crenças que você aprende, que absorve da família, do tio, do pai. Então, a meditação ela te leva para esse lugarzinho dentro de você de observação, sem julgar, sem criticar e podendo descobrir a pessoa maravilhosa que você é, né? Ai, que delícia! Fala pra gente, Tatiana, para quem está em São Paulo, onde fica, como encontrar o Instituto Rashwa, ou para o Rio, quem está no Rio, ou em outros estados, em outras cidades. Fala pra gente. Nós temos aí o nosso site, temos o nosso canal do YouTube, que quem quiser pode ir, até no meu perfil mesmo tem o link para o site, para o canal do YouTube. Temos a sede do Instituto Rashwa, né, que é onde eu aprendi com os mestres, né, que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, sei tudo que eu sei hoje e posso ensinar tudo que eu ensino hoje, eu aprendi com esses mestres que com todo o amor e toda a sabedoria, dedicaram uma vida inteira a ensinar isso, a levar isso. Numa época, mais de 30 anos atrás, que não tínhamos internet, não tinha todos esses livros, essa base, que hoje, para mim, é muito mais fácil. Tem um site, tem um canal do YouTube, né? Então, a sede fica lá, ali na Barra da Tijuca, com Itanhangá. Nós temos uma unidade Rashwa em Cabo Frio, né? Temos o Instituto Rashwa na Argentina, em Buenos Aires, e temos uma unidade campestre também para retiro, que fica em Lumiar. Eu já estou morrendo de saudade, estou doida para esse sítio dos mestres, meditar, fazer meu retiro. E aqui em São Paulo tem a unidade Rashwa São Paulo, aqui no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Mas, como eu falei, né? Sempre trabalhamos online, então quem está até mesmo na cidade, está mais distante, pode fazer o mesmo trabalho online. A diferença é o contato, né? Que o presencial ele nunca vai substituir, né? Mas esse trabalho online ele também pode ser feito. Então temos o site que é Rashwa, rashwah.com.br, e em espanhol o final .ar, de Argentina. E o canal do YouTube, que é Meditação e Autoconhecimento Rashwa. Aí lá tem vários vídeos, né? Temos vários vídeos. Maravilhosa! Todas as terapeutas, instrutoras, tem meditação narrada. Então, quem quiser começar a aprender um pouquinho aí, ou conhecer um pouquinho sobre meditação e o método, pode acessar. Siga a nossa Tatiana, faltam 26 segundos, vai cair a live. Obrigado por ter aceito o meu convite. Gratidão, obrigado. Gratidão, amém. Beijo no seu coração. E estamos juntos. O que precisar,
Fala comigo. Para você que me acompanhou até agora, um beijo. Vai cair a nossa live e ela fica salva no IGTV. Beijo, Tati. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo.